Bom dia, gente! Na aula de hoje a gente vai fazer uma revisão, acerca do capítulo 5 que a gente estudou na última aula, as unidades de conservação. Então, passei uma atividade para vocês no livro, vou fazer uma correção agora dessa atividade como uma forma de revisão aí para a nossa atividade avaliativa que será passada amanhã, tá bom? Então, hoje vocês vão assistir a aula, vão estudar um pouquinho uma revisão para amanhã fazer a atividade avaliativa, tá certo? As questões são referentes às páginas 94 e 95 do livro. Primeira questão. Considerando o disposto na Lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza, Lei número 9.985 do ano de 2000, não se encaixa no grupo de unidades de proteção integral. E aí eu já avisei para vocês que as unidades de conservação, elas se subdividem em dois grupos, que é as unidades de proteção integral e as unidades de uso sustentável. As unidades de proteção integral são aquelas que constituem a estação ecológica, o Parque Nacional, a Reserva Nacional e o Refúgio de Vida Silvestre. Enquanto a unidade de uso sustentável, eles vão se subdividir em unidades de área de proteção ambiental, área de relevante interesse ecológico, floresta nacional, reserva de fauna, reserva extrativista, reserva de desenvolvimento sustentável e a reserva particular de patrimônio natural. Então, dentre as alternativas aí, falando de unidade de proteção integral, qual que não se encaixa dentre as unidades de proteção integral? Apenas a floresta nacional. E esse monumento natural aí nem é uma unidade de conservação. Então, estação ecológica, Parque Nacional e Refúgio de Vida Silvestre são todas unidades de proteção integral, enquanto a Floresta Nacional é uma unidade de uso sustentável e o monumento natural não é uma unidade de conservação. Segunda questão. O ser humano há muito tempo delimita áreas para a preservação de sua fauna e flora. Indica-se como precursor da ideia de parques e outros espaços territoriais protegidos a criação do Parque Nacional de Yellowstone em 1872, nos Estados Unidos da América. No Brasil, o primeiro parque nacional instituído foi o de Itatiaia, em 1937. A Lei número 9.985 de 2000 buscou sistematizar critérios para a criação, implantação e gestão de unidades de conservação, conhecidas como UCs. Assinale a opção correta com relação ao enunciado normativo dessa legislação. Então, a questão quer saber do que se trata essas unidades de conservação, como é que elas são classificadas, se elas são divididas em algum grupo. É isso que a questão quer saber. As alternativas são: letra A. O Sistema Nacional de Unidade de Conservação estabelece dois grupos de unidades de conservação: as de proteção integral e as de uso sustentável. De cara aí a gente já tem a alternativa correta como sendo a letra A. Vamos ver o resto. B. Estação ecológica e reserva biológica são unidades de proteção de uso sustentável. Nem existe esse nome unidade de proteção de uso sustentável. Ou é unidade de proteção integral ou é unidade de uso sustentável. Não tem esse proteção de uso. Letra C. O Parque Nacional e a área de proteção ambiental são unidades de uso sustentável. Não. O Parque Nacional ele é uma unidade de proteção integral e não de uso sustentável. O Refúgio de Vida Silvestre é uma unidade de uso sustentável. Também não, é uma unidade de proteção integral. Entende-se por unidade de conservação o espaço territorial e seus recursos ambientais, exceto os recursos hídricos neles existentes. Não. A unidade de conservação ela vai abranger todo o ambiente, desde de fauna, flora, até os seus recursos hídricos.
Com relação às unidades de conservação previstas na Lei Federal do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, analise a situação hipotética a seguir e assinale a alternativa que completa corretamente. Vera, proprietária privada de sítio com riqueza de fauna e flora, diversidade biológica rica, decide transformá-la com perpetuidade em um espaço territorialmente protegido sem que haja desapropriação. Assim, Vera poderá transformar a área em. Só tem uma das unidades de conservação que descreve o que o texto está prevendo, que é transformar uma área que é particular em uma unidade de conservação, né? Seja de forma parcial, porque pode ser metade do terreno, quanto, né, de forma integral, que é todo o terreno ser transformado em uma unidade de conservação, que é justamente a unidade de conservação de reserva particular do patrimônio natural, alternativa D. Quarta questão. O Sistema Nacional de Unidades de Conservação classifica como unidade de proteção integral. A questão quer saber se representa realmente uma unidade de proteção integral e se o significado condiz com o que é aquela unidade de conservação. Iniciando, letra E. A floresta nacional que, diferentemente dos parques, possa ter seus recursos utilizados de forma sustentável. Floresta nacional não é uma unidade de proteção integral, é uma unidade de uso sustentável. Letra D. O refúgio de vida silvestre, cuja finalidade é resguardar os atributos excepcionais da natureza, com visitação pública. Pronto, aqui a gente não precisa nem ler o resto, porque uma unidade de proteção integral não permite a visitação pública, apenas estudos pedagógicos e pesquisas científicas. A visitação pública é totalmente proibida. Letra C. A reserva de fauna, que visa proteger a fauna e estimular a realização de estudos tecnológicos e científicos sobre o manejo econômico sustentável de recursos faunísticos. Aí, o erro está que a reserva de fauna não é uma unidade de proteção integral, é uma unidade de uso sustentável. Letra B. A estação ecológica, que é uma área destinada à preservação da natureza e também, quando autorizada pela administração da unidade e sujeita às condições de restrição estabelecidas por esta, como a realização, né, de pesquisas científicas. O erro está em sujeita às condições e restrições. A estação ecológica é uma unidade de proteção integral, então daí a gente tira que nenhuma condição ou restrição é estabelecida pela administração daquele local. Eles não podem haver dano nenhum. Então, uma área de conservação desse tipo não pode haver dano nenhum. É autorizada a realização de pesquisa, desde que não há dano, né, àquele ambiente que será pesquisado. E letra A reserva biológica, que é uma unidade de proteção integral, que visa preservar ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica. Então, a alternativa correta é a alternativa A. Quinta questão. Tratando-se de unidades de conservação, considera-se unidade de uso sustentável. Até então, a gente estava vendo as unidades de proteção integral. Então, quando falar de unidades de uso sustentável, a gente tende a flexibilizar um pouco as regras, né? Diferente lá da proteção integral, aqui a visitação já é aceita, até alguns recreamentos, né? Visita de escola. Então, aqui é tudo mais liberal do que naquelas outras unidades de conservação que a gente estava vendo. Então, dentre essas unidades aí, qual é considerada uma unidade de uso sustentável? Letra A. Monumento natural. Monumento natural não é uma unidade de conservação. Letra B. Estação ecológica? Não. A estação ecológica é uma unidade de proteção integral. Reserva biológica? Não. A reserva biológica também é uma unidade de proteção integral. Parque Nacional, o Parque Nacional também,
e reserva extrativista. A reserva extrativista, né, o próprio nome a gente já dá mais uma flexibilidade. Porque se é uma reserva extrativista, então pode ter, né, o dano, o retiro, o uso sustentável daquele ambiente. Então, a alternativa correta é a alternativa E, reserva extrativista. Sexta questão. No que tange às unidades de conservação, assinale a alternativa correta. Letra A. A reserva biológica tem como objetivo a preservação da natureza e a realização de pesquisas científicas. Aí ele definiu não a reserva biológica, mas a estação ecológica. Toda vez que vocês ouvirem falar sobre as pesquisas científicas e a liberação do uso dessas pesquisas em um ambiente que é protegido de forma integral, vocês vão relacionar a estação ecológica, certo? Então, letra B. O refúgio de vida silvestre tem como objetivo a preservação de ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica. Não. Aí ele está relacionando a reserva biológica e não ao refúgio de vidas silvestres. Letra C. Na estação ecológica não podem ser permitidas alterações nos ecossistemas. Podem sim, desde que não há danos, né, a esses ecossistemas. Letra D. O objetivo básico das unidades de uso sustentável é preservar a natureza, sendo admitido apenas o uso indireto dos seus recursos naturais. Não, aí vocês têm que se atentar ao nome, unidades de uso sustentável. Então, esses ambientes, eles podem ser usados sim, desde que sejam usados de forma sustentável. Então, não é só de forma indireta, eles podem ser usados de forma direta. Como exemplo, a gente viu ainda agora como a reserva extrativista. Ela é usada de forma direta e não de forma indireta. Letra E. A floresta nacional é uma área com cobertura florestal de espécies predominantemente nativas e tem como objetivo básico o uso múltiplo sustentável dos recursos florestais e a pesquisa científica. Correto. Alternativa correta, alternativa E. Última questão, sétima questão. Sobre a política ambiental e a proteção dos recursos naturais do Brasil, assinale a alternativa correta. Letra A. Áreas de proteção ambiental, ou também chamadas de APAs, constituem unidades de proteção integral conforme a lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza. A mentira está em: áreas de proteção integral não são unidades de proteção integral, são unidades de uso sustentável, certo? Letra B. A preservação ambiental na legislação ambiental contempla com muita ênfase os ecossistemas litorâneos, que são mais vulneráveis ao uso de ocupação. Não tem nada de errado nessa alternativa, a gente já vai marcar ela como sendo a alternativa correta. Letra C, vamos ver o que está errado. As unidades de uso sustentável, conforme a lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza, não contém áreas de proteção ambiental. Eu acabei de falar que a área de proteção ambiental é de uso sustentável. Então, essa alternativa está correta porque ela está negando o que a gente acabou de afirmar. Letra D. Parques naturais e monumentos naturais são unidades propícias à realização de experimentos agrícolas e práticas de agroextrativismo. Parques naturais e monumentos naturais não são unidades de conservação. Tem um parque nacional, mas parques naturais e monumentos naturais eu nunca ouvi falar a respeito como sendo unidade de conservação. Então, letra D não se encaixa. Letra E. Nas áreas das chamadas unidades de conservação não é permitido nenhum tipo de exploração dos recursos naturais, nem mesmo o turismo. Aí a gente também já tem uma mentira. Por quê? Porque as unidades de conservação são divididas em duas, que é a unidade de proteção integral e a unidade de uso sustentável. A de uso sustentável permite sim a exploração dos recursos naturais e uma das unidades de conservação lá da proteção integral permite, né, a utilização desse ambiente como uma forma de turismo, que é o Parque Nacional. Então, aí já está errado, a alternativa E está errada. A alternativa correta é a alternativa B.